Aleluia, glória a Deus. Paz de Jesus, igreja. Amém, glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, né? Como é bom ouvir sua palavra, como é bom esse ajuntamento, né? Estarmos juntos. É gratificante, né? A gente percebe algo de dentro que se move em nós. Isso é muito gostoso. Amados, será que você sabe qual é o plano que Deus tem para a tua vida? Vamos falar sobre isso nessa manhã. Qual será o plano de Deus para a minha vida? Qual será o plano de Deus para a tua vida? Vamos abrir nossas Bíblias num texto bem conhecido, que está lá em Jeremias, capítulo 29. Obrigado, querido. A partir do versículo 11. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. É um texto bem conhecido da igreja, mas que nos traz grandes ensinos da parte de Deus. Jeremias 29, de 11 a 14. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluias. Eu queria ler esse mesmo trecho na Nova Versão Transformadora, que é uma versão que busca colocar as palavras de uma forma mais simples, mais clara. E diz assim Jeremias 29, 11, nessa versão transformadora: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Aleluias. Glória a Deus. Que o Senhor aplique firmemente em nossos corações essa sua palavra em nome de Jesus. Amados, esse período aqui em que o profeta Jeremias estava trazendo essa mensagem ao povo de Israel, não era um contexto muito bom para o povo. Isso era uma época lá de 605 anos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor toma Jerusalém e leva cativo para a Babilônia o povo de Deus, o povo judeu. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê o quão sofrido foi esse momento, quão dolorido, porque eles passaram a ser escravos novamente. Depois de sair do Egito, de passar por tantas situações, receber tantas bênçãos de Deus, mas o povo começa a se afastar do Senhor. Lá no livro de Juízes, chega a dizer que o povo, eles faziam aquilo que bem lhe parecia ao coração, eles faziam o que queriam. Não estava nem aí se Deus existia, se Deus não existia, se Deus gostava, se Deus não gostava. O que eles queriam fazer, eles faziam. E o contexto aqui não é diferente. O contexto aqui é um contexto de muita desobediência do povo de Deus. E Deus alertou, e Deus mandou profetas. E Deus disse que vocês estão no caminho errado, convertam-se ao Senhor, mudem as suas vidas. Mas o povo continuou difícil, continuou fazendo o que bem entendia, até que veio essa situação. Tudo foi tomado. Levaram o povo cativo lá para a Babilônia. No Salmo 137,
Diz até que eles colocaram as suas harpas penduradas e não tinham prazer nenhum em cantar, em louvar, em adorar. Grande era a tristeza do seu coração. Esse é o contexto histórico dessa carta que Jeremias envia para os anciãos, para os sacerdotes, os líderes. E no versículo 9, desse mesmo capítulo 29, o profeta alerta sobre algo interessante. E diz assim, porque eles, os profetas que estavam lá, profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque mesmo estando lá em cativeiro, começaram a surgir aqueles bajuladores, aqueles falsos profetas que diziam, não, isso vai passar logo, isso vai durar 2 anos, a gente já vai voltar. Não é nada disso não, a coisa é diferente. Isso vai ficar mais tranquilo, isso vai ficar mais calmo. E aqui nessa parte, justamente, o nosso Deus, Ele chega para o seu povo e diz, eu é que sei os planos que tenho para cada um de vocês. E o primeiro ponto que eu quero destacar, queridos, é exatamente isso. Quando Deus diz, eu é que sei, porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, no nosso passado, do nosso presente, por mais oculto que a gente tente colocar, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe principalmente o nosso futuro. Ele sabe o que já está lá depois da curva. Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele é soberano, queridos. Não adianta se esconder desse Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele domina sobre céus, terra, mar. Ele domina sobre todas as coisas. O nosso Deus, Ele não está preso, contido na nossa caixinha do tempo. Ele é atemporal. É como se nós fôssemos umas formiguinhas dentro de uma caixinha e Deus está ali observando, sabendo onde você está e onde você vai chegar. Ele sabe todas as coisas. Por isso, como é bom nós entendermos quem é o Deus a quem servimos. Porque Ele sim é que sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. Nós não sabemos. Nós estamos dentro do tempo, nós estamos no contexto de uma história, que Ele já sabe o final, nós não sabemos. Por isso que quando Deus chegou ali para Maria e falou que ela teria um filho, e que o chamaria de Jesus, e o seu reino seria eterno, Ele já sabia todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes, queridos, acontecem coisas conosco que a gente não entende, é verdade. A gente às vezes vai entender depois, Não sabes o que faço agora, mas o sabereis depois. Não é assim? Você pode, de repente, de viajar, o pneu do seu carro estoura, você capota, você fica paraplégico. Imagina, que situação triste. Aí Deus, na sua soberania, Ele permite que você pegue um buraco aqui da estrada de aldeia, que tem pouco, estoura o pneu, aí você conserta o pneu, e você foi liberto dessa situação, seguia na sua viagem. E você às vezes reclama porque o pneu estourou na estrada aqui. É assim, a gente às vezes reclama porque a gente não sabe o que está sendo feito. O plano maior de Deus para a nossa vida. Mas quando a gente começa a entender que Ele está no controle de todas as coisas, a gente fica mais leve. A gente vai entender que mesmo que a gente passe por situações difíceis, por um desemprego, por uma doença, mesmo que a gente passe por uma situação na família complicada, uma turbulência, ela vai passar, como tudo na vida passa.
Em Mateus 17, 27, Jesus dá um exemplo, né, da soberania de Deus. E aí os discípulos eles são cobrados para pagar o tributo. Eles estavam em Cafarnaum, e se eles estavam em outra cidade, eles eram estrangeiros, eles tinham que pagar o tributo. E aí foram cobrar, e aí Jesus chega para Pedro e diz: mas para que não os escandalizemos, vai Pedro ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda, entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu imposto. Que Deus tremendo é esse, queridos? Que Deus tremendo é esse? Para chegar para Pedro, vai no mar, joga o anzol, o primeiro peixe que pegar, abre a boca, tira a moeda, vai ser um starter, né? Uma moeda suficiente para pagar o meu imposto e o teu imposto. É uma grandeza tremenda. Eu lembro que, às vezes, minha avó, né, que falava muito de Jesus para mim, ela falava, às vezes, que quando a gente se engasga com saliva, né, é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Isso acontece muito comigo, e às vezes eu fico me perguntando, que Deus é esse, que controla até a saliva da gente, né? A gente dá aquele engasgo e vai alguma coisa estranha aí na frente, a gente já fica de prontidão. Mas esse é o nosso Deus, amados. Nós temos apenas que nos colocar à disposição dele, entender que ele é assim, ele é soberano. Aí lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Aleluia. A palavra de Deus, amados, nos ensina que quando nós não seguimos esse caminho de desobediência que o povo de Israel seguiu, quando a gente segue o caminho da obediência a Deus, nós vamos prosperar em tudo quanto fizermos. Isso é uma promessa de Deus. É uma promessa que se conclui na nossa vida quando a gente coloca isso em ação. Sabe qual é a dificuldade da nossa vida? É que muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. A gente não coloca diante de quem sabe todas as coisas. E aí as coisas começam a dar errado, começam a complicar. E esse Deus, querido, Ele nos ama como filhos amados. Filhos. Quantos aqui estavam na conferência de homens? Levanta a mão aí. Uau! Vários homens estavam aqui conosco, aprendendo que nós somos filhos do Rei, delícias do Pai, amados do Senhor. E quando a gente entende isso, aí a gente vai compreender a palavra de Deus que diz que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Amados, Deus fez um planeta tão lindo, uma natureza tão exuberante para nós. Céus, terra, mar, animais, plantas, umas orquídeas que, meu Deus do céu. Coisas incríveis, coisas que sequer o homem conseguiu até hoje catalogar. Porque o homem catalogou plantas, catalogou animais, mas de vez em quando aparece coisa nova. Não conseguiu catalogar tudo até hoje. Quantas coisas o Senhor colocou tudo em harmonia para nós, para o nosso bel prazer, para que tenhamos paz, para que vivamos bem. E Deus fez o homem com características de homem. O homem era um caçador, lá nos primórdios, né? E a mulher ali cuidando da família, dos filhos. E aí Deus coloca aptidões, dons especiais para o homem e para a mulher. Porque Deus fez homem e mulher. Cada um com seus dons e seus talentos próprios. O homem com aquela visão espacial de sair para a caça em florestas, lugares distantes, e saber voltar. A mulher já tem um pouco mais de dificuldade nessa visão espacial.
né, de localização. Às vezes não sabe se está na direita, no norte, no sul. O homem já tem um pouco mais dessa aptidão dada por Deus. No entanto, o homem, naquela visão periférica, aquela coisa mais próxima, o homem, coitado, não consegue achar o pote de margarina na geladeira. E a mulher diz, está na porta, e ele bate a porta todinha. Aquilo não é de Deus, não, gente. É incrível. Ela abre, bota a mão na porta e diz, olha aqui. É incrível. Mas são aptidões que Deus deu ao homem e à mulher, distintos, um para complementar o outro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele entende o que fez. Ele sabe o que faz. Aí nós queremos, no mundo de hoje, tentar desvirtuar tudo isso. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, e querem misturar o que Deus fez perfeito. Não dá para aceitar. Não é de Deus. Deus fez tudo perfeito. Agora, por conta das nossas imperfeições, por conta dos nossos caminhos, os nossos pensamentos que são diferentes dos pensamentos de Deus, nós começamos a ver a coisa por outros ângulos, né? Tem um ditado até que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Quando, na verdade, Ele escreve certo por linhas certas, o torto somos nós. A gente não sabe. Jesus estava ali sendo crucificado, e Ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos altamente limitados, altamente dependentes desse Deus. E Deus ensinou através das suas palavras quais são os valores, os princípios necessários para que eu tenha uma vida mais leve aqui na terra. Nós estamos na reunião dos homens, toda terça às 7h30 aqui na igreja, discutindo, debatendo e aprendendo exatamente sobre isso. Princípios de Deus para uma vida melhor. Princípios que nos ensinam a viver aqui. O princípio da obediência que gera bênção de Deus. E quando eu desobedeço, eu abro portais para que maldições entrem na minha vida. Por isso que eu tenho que fugir da desobediência, eu tenho que obedecer a Deus. O princípio da semeadura, que quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Quanto menos eu semeio, menos eu vou colher. As coisas do reino de Deus, como ter paz nesse mundo, como viver bem com todos. A palavra de Deus é repleta de ensinos para o nosso dia a dia. O grande problema é que nós, muitas vezes, amados, queremos fazer as coisas do nosso jeito, e não do jeito perfeito, e não do jeito que Deus nos orienta, que a palavra nos orienta. Porque a Bíblia, ela é o manual dado por Deus, para que entendamos a máquina que Ele fez. A máquina humana, cheia de imperfeições, de problemas, né? Muitas vezes. Mas a palavra de Deus é aquele manual que vai direcionando. Está angustiado? Ore ao Senhor. Entoa um hino. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Está desempregado? Está com problema financeiro? Clama ao Senhor. Pede o direcionamento dEle, as portas vão se abrir. Faz a tua parte, deixa Deus fazer a dele. O possível é contigo, o impossível é de Deus. Você começa a aprender na palavra de Deus essas regras básicas de convivência na sociedade. E essa semana eu estava assistindo aqui no YouTube, um testemunho de um satanista, né, lá da África do Sul. Um homem que estudou tanto a palavra de Deus, né, mas que não aceitava nada disso. E sabe como foi que esse homem mudou de vida? Ele estava numa rádio, falando, dando uma entrevista sobre o que é ser um satanista, durante tantos anos. E ao sair daquela entrevista, a mulher que estava lá na recepção, na secretaria ali daquela rádio, foi até ele, não falou absolutamente nada. Disse, deixa eu te dar um abraço. E ela deu aquele abraço. Sabe o que é aquele abraço de amor?
Quando a gente ora por uma pessoa, quando a gente vê uma pessoa angustiada, sofrendo, distante de Deus, que você vai com aquela vontade de converter, você sabe que você não pode. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Mas você faz o que você pode. Aquilo que você pode, você se esforça, você faz, você ora, e ela deu aquele abraço naquele homem. E aquele homem diz que recebeu uma descarga de paz, de amor dentro dele, que ele nunca tinha experimentado na vida. E a partir dali, aquele homem começou a testemunhar de quem é esse Deus. Quem é esse Jesus vivo, que ama, que cuida, que fala. Muitas vezes, amado, você vai precisar fazer isso com pessoas que você ama. Pessoas que você tem orado, que você quer perto de Jesus e que muitas vezes ela não chega. Você tem que chegar com ela, junto dela, com essa descarga. Seja através de uma oração, de uma imposição de mão, seja através desse abraço. Nós vimos aqui quão libertador foi um abraço que foi dado aqui no encontro de homens também. Um abraço com amor. Coisa de Deus, gente, coisa de Deus. E essas coisas acontecem, queridos, quando nós mantemos o foco em Deus. Jeremias 33:3, todo mundo conhece. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Foco em Deus. Aí Jesus vem lá em Mateus 6:6 e diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Te recompensará publicamente. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Nós temos que buscar esse foco, essa proximidade com Ele. O Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. A intimidade do Senhor é para quem crê, para quem tem fé, é para quem busca, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que entenderam que Ele é que sabe que planos tem para a minha vida. E nunca são planos ruins, são planos de paz, são planos bons. Então eu vou confiar nele. Eu sei que Ele já está lá na frente. E aí eu coloco a minha vida inteiramente à disposição desse Deus. Eu vou querer ouvir a voz dEle. E a palavra que nós lemos diz: passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis. Tiago 5:17 e 18, ele fala exatamente sobre esse poder da oração. E ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É orar, é ter essa intimidade com Deus. E o Senhor está falando aqui para o povo em cativeiro, lá na Babilônia, e dizendo: meus filhos, eu é que sei os planos que tenho para vocês, e são planos de paz, são planos bons. Não desanime, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, com toda a sede de Deus, de verdade. Aí sim, você vai poder dizer como Jó dizia, lá em Jó 42:5, que diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse conhecimento mais completo, mais completo mesmo, né? Mais íntimo. Concentre, queridos, a sua vida naquilo que importa. Concentre a sua vida naquilo que importa, nas coisas de Deus.
nas coisas do alto. Colossenses 3:1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto, conecte-se com Deus, intimidade com Ele. Andai em espírito, Gálatas 5,16, Paulo ensina. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. É por isso que o Senhor diz: quando me buscardes de todo o vosso coração. É você se deleitar nele. É você se alegrar na presença dele. É você não ter mais prazer em coisas que não agradam a Deus. Porque quando a gente está no mundo, a gente começa a sentir prazer nas coisas do mundo. A nossa vista, ela fica que se tivesse um tampão. A gente não vê mais as coisas de Deus. A gente começa a ver as coisas do mundo. E a palavra de Deus nos diz que são coisas antagônicas. Não tem como servir dois senhores. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem meio termo. Esse meio termo é você dizer: eu não sou de Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você sente prazer em estar no ajuntamento, adorando, louvando, cantando hinos, orando a Deus, pedindo um direcionamento para a sua vida, sabendo que os planos que Ele tem para a nossa vida é que são os planos bons. Então tem essa visão, tem esse direcionamento. Isso é que vai nos fazer passar por essa vida, que é uma vida passageira, dando glória a Deus, sabendo que Ele está conosco. Tudo nessa vida, queridos, é passageiro. Tanto aquilo que muitos brigam, né? Heranças, dinheiro, fortuna, é passageiro, não leva nada. Como também as dificuldades, os desertos da vida. Aquela fase turbulenta que a gente passa. Salmo 30, versículo 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma verdade, queridos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que, no versículo 14 que nós lemos, diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. De Jerusalém, aquele povo foi para Babilônia. Mas do mesmo jeito que eles foram para o cativeiro, do mesmo jeito que eles foram para o deserto, eles retornaram. Chegou o tempo de retornar, o tempo da bonança. E por isso que o Senhor diz: eu farei retornar o meu povo. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. E aí, amados, eu lembro quando eu passei 10 anos afastado do Senhor. Que sofrimento. Um período muito turbulento, onde eu ganhava muito dinheiro, perdia muito dinheiro. Perdia famílias. E não conseguia mais voltar. É como a areia movediça, né, que você fica atolado. E quando alguém vem trazer uma palavra de Deus, quando alguém vem chamar para a igreja, você foge, né? Tem um ditado assim: foge como o diabo foge da cruz, né? Foge, dá uma desculpa: não, hoje não, no próximo, né? E você começa a fugir dos caminhos do Senhor, como fez Jonas lá fugindo, né, da missão quando ia lá para Nínive. E a gente começa a ver outras coisas achando que aquilo é bom. E o inimigo nos cega. E a gente passa por situações, amados, de
muita graça de Deus. Eu lembro que certa vez eu estava lá em escada com o pessoal, bebendo, de madrugada. E aí voltei, e de repente a gente ia passar numa linha férrea, de madrugada já, mais de meia-noite. E de repente eu ouvi claramente uma voz que dizia, pare o carro. E quando eu ia chegando na linha férrea, eu parei o carro. Quando eu parei o carro, passou aquela locomotiva de carga enorme. E o pessoal que estava comigo fez, Fábio, você conseguiu ver esse trem? Eu disse, não, eu não vi absolutamente nada. Eu só senti vontade de parar o carro. Providência de Deus. Mesmo distante dos caminhos do Senhor, Ele já sabia o meu futuro. Ele já sabia em que ia dar. E aí ele vai, mesmo eu indo por caminhos tortuosos, ele vai e bota o dedinho e diz, filho, muda a rota. Esse caminho está errado. É muito amor, queridos. E aí, eu resolvo, num culto festivo, ir lá em Campo Grande, ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus, né, como cantamos aqui logo no início, descerá sobre mim o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre nós, queridos, as lágrimas a gente não contém. O coração parece que está sendo esmagado assim. Porque é o transformar de Deus na nossa vida. Aí aquelas escamas caem da vista. E aí a gente consegue ver tudo que estava errado. Quanta coisa errada que a gente faz na vida. Por que a gente faz? Porque a gente não busca ouvir a voz de Deus. Nós queremos seguir o nosso entendimento, o nosso coração. E aí você começa a se alegrar na prostituição, nas bebedeiras, nas farras. E nada disso, amados, agrada ao Senhor. Nada disso. Infelizmente, a gente vê hoje algumas igrejas querendo aliviar, querendo aceitar alguns pecados, né? Esse pecado da prostituição, não. Mas esse outro do homossexualismo dá para aceitar. Dá não, gente. Dá não. O nosso Deus é santo. Santo. Nós temos que ter prazer nas coisas que Ele tem prazer. Nós temos que entender que nós somos limitados. A gente não sabe de absolutamente nada. Ele sabe todas as coisas. E se Ele me fez homem, se Ele me fez mulher, Ele sabe todas as coisas. E eu tenho que estar debaixo desse direcionamento. Ele é soberano. Caso contrário, eu passo a ser soberano acima de Deus, sabendo mais do que Ele. E Ele nos ama tanto, amados. Esse plano que Ele tem individual para cada um de nós é tremendo, é maravilhoso. E nós temos que nos submeter a esse plano, porque é o melhor para nós. Mas se a gente não entender isso, a gente vai começar a decidir a nossa vida. Eu vou arrumar um emprego? Vou. Eu não quero saber se Deus vai aprovar ou não. Eu estou aqui na igreja, Ibal. Aí uma igreja me chamou para ir para outro canto, eu corro, vou-me embora para outra igreja. E Deus? Onde é que está o plano? É meu o plano ou o plano é dele? Porque se o plano é dele, meu amado, você só muda de emprego se ele permitir. Se o plano é dele, você só sai de uma igreja para outra se ele lhe mandar. Se o plano é dele, você vai mudar de uma residência, de um local para outro, se ele lhe autorizar. Ele é o Senhor da sua vida. Agora, se você é o Senhor da sua vida, se você é o Senhor da sua vida, então você arque com as consequências, porque elas virão. As consequências da desobediência são muito claras na palavra de Deus. Quando a gente desobedece ao Senhor, a gente abre portais para que o mal entre, para que o inimigo comece a minar na nossa vida, nas nossas finanças, na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família. É terrível o que ele faz. Não devemos dar brecha ao inimigo, amados. Devemos estar debaixo dessa proteção, desse cuidado, desse amor. Jesus até dizia, Jerusalém, Jerusalém, eu queria cuidar de você como uma galinha que cuida dos pintinhos. E você desobedece. Aí vem o cativeiro. Aí vem 70 anos de sofrimento, de escravo na Babilônia. Mas o Senhor, com o seu amor, o Senhor com sua graça, Ele vai
e traz o povo de volta a Jerusalém, reconstrói os muros e mostra que Ele é Deus. Ele promete e Ele cumpre. E o mundo hoje vai numa rota de colisão, né? Como nos dias de Noé, já dizia Jesus, Mateus 24, 37 a 39. E Jesus dizia, como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O mundo vai numa rota totalmente contrária à vontade de Deus. E nós, Igreja do Senhor, não devemos entrar nessa. Nós devemos, pelo contrário, falar desse amor. Fazer como aquela mulher que chegou lá para o satanista e deu aquele abraço, transbordando de amor. Nós temos que fazer isso onde quer que estejamos no nosso dia a dia. Não devemos aceitar essa de é proibido proibir. Não devemos aceitar essa de que temos que aceitar o aborto, matar vidas. Queridos, se eu creio que o meu Deus é soberano, se eu creio que o meu Deus está no controle de todas as coisas, se eu vejo tudo isso e sei que Ele permitiu que uma vida fosse gerada, tem um propósito. Ele sabe qual é o propósito. Não sou eu que vou destinar o propósito. Está destinado por Ele. E se a gente não tem essa consciência de entender que Deus está no controle de todas as coisas, a gente começa a abrir mão. E começa a ser conivente com coisas que desagradam a Deus. Mas o principal, amados, é que a porta da graça está aberta. Ela continua aberta. Lucas 13, 17 diz assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Isso foi o filho pródigo, né? Que naquele momento que ele estava se sentindo tão para baixo, no fundo do poço, veio aquela consciência do caminho de retorno ao Pai. Eu não sei, querido, como é que está a tua vida, como é que está a tua família, mas a minha oração nesta manhã é que você entenda que o Senhor está à porta, batendo. Ele quer que você ouça a voz dEle, abra essa porta do coração, porque aí Ele entra e Ele ceia contigo. Vocês vão jantar juntos, como família. Você passa a fazer parte da família de Deus. Mas você tem que abrir o teu coração, você tem que dar lugar a Ele. Tem que deixar Ele fazer morada na tua vida. Porque Ele sim tem planos especiais. Planos de amor, de um pai que ama. Planos de uma vida melhor, de um emprego melhor. Paz no teu coração, paz na tua casa. Tranquilidade nas tuas finanças. Deus cuida de tudo, amados. Desde que você obedeça aos princípios. Desde que você demonstre esse amor. Eu não poderia fechar essa ministração hoje sem citar o versículo do meu coração que diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, sente prazer em estar com Ele. E aquele teu probleminha, que para você pode ser um problemão, Ele resolve. Aquilo que você não resolve, Ele resolve, porque não há impossíveis para o nosso Deus. Quando eu digo que Ele é soberano mesmo. A ponto de cuidar até da minha saliva. Esse é o Deus que nós servimos, amados.
Esse é o Deus que não muda. Esse é o Deus santo, santo, santo. É o Deus que tem um plano para cada criatura. Esse é o Deus que tem um plano para a minha vida. É o Deus que tem um plano para a tua vida. Então, nesse momento, nós vamos concluir essa palavra nessa manhã. Nós vamos dizer juntos que Deus tem um plano para cada criatura. Em seguida, o pastor Marcos estará encerrando o culto dessa manhã. Em nome de Jesus.